A história do direito penal no Brasil é dividida em três partes importantes: o período colonial, o Código Criminal do Império e o período republicano. No início, a gente não tinha um princípio de legalidade assim, então o primeiro princípio de legalidade que a gente realmente foi ter, que se assemelha ao direito penal, foi com a chegada dos portugueses, que foi o Código Lusitano, que vigorava em Portugal, né? Mas antes disso, no período colonial, vigorava-se uma coisa que eles chamam de vingança privada, que era um meio de regular a sociedade dos índios, né? Que sanções, eram sanções corporais, sem tortura, onde eles tinham medo de ser expulsos da tribo, medo de ser castigado por algum deus de sua religião, e não tinha alguma coisa parecida com o princípio de legalidade, né? Isso foi chegar junto com os portugueses em 1500, que eram essas sanções verbais, mais regidas pelo misticismo, com isso tudo. Com a chegada dos portugueses e a divisão das capitanias, foi instalado um regime neofeudal, né, onde os senhores que governavam essas capitanias não tinham ligações com a coroa, ou seja, a pena de morte era uma das coisas que mais predominava essa época, assim como amputação de membro. O próprio senhor, que era o julgador dos casos que aconteciam, que decidia. Então, era decidido pena de morte, açoite, amputação de membros e tudo mais desse jeito. O que foi melhorar só com a criação do Código Criminal do Império. Olá, pessoas! Hoje falaremos sobre o Código do Império do Brasil e também falaremos sobre o período republicano. Vamos começar sobre o Código Penal brasileiro, tá bom? A Constituição otorgada, contida no ponto de vista cultural jurídico, as primeiras leis que regulavam a ordem e as relações da sociedade política, dos cidadãos ativos do Estado recém-estabelecido, mais tarde, em 1830, sugeriu o Código Criminal, que, segundo o historiador Américo Jacobino Mankov, após a Carta de 1824, seria o segundo monumento legislativo, derivado das câmaras do Império. O Código foi aprovado por uma comissão especial mista, composta por deputados e senadores, e trazia em seu texto a regulamentação da ordem social. Em outras palavras, a justiça dirigia-se à sociedade, como um todo, população livre ou escrava. Assim, o Código estabelecia as relações do conjunto da sociedade, cuidando do proprietário de escravos, da plebe e dos cativos. Embora José Clemente Pereira da Silva tivesse exposto na sessão de 13 de julho de 1826 algumas anotações que chamou de bases para o Código Criminal, caberia ao estadista Bernardo Pereira de Vasconcelos a apresentação do Código completo, que serviu de base para o Código Petrocifama, que serviu de base para o Código Jurisconsultor. E quando se discutia o Código Criminal, sancionado no dia 16 de dezembro de 1830, calorosos debates que envolviam pontos considerados polêmicos, como pena de morte e de galês, em tempos de certeza, ambas foram incluídas no texto final, valendo ressaltar a importância da pequena e grande maioria,
com a intenção de assegurar a ordem social do país, o Código Penal, que rigorou por 60 anos, alcançando 60 anos republicanos, tratava-se dos crimes de delito e, consequentemente, das penas a serem aplicadas. Estabelecia 3 tipos de crimes: os públicos, os confundidos com aqueles contra a ordem política instituída, o império e o imperador, dependendo da abrangência. Seriam chamados de revoltas, rebeliões ou insurreições. Os crimes particulares praticados com propriedade ou contra o indivíduo. E ainda os policiais contra a civilidade e os bons costumes. Desses últimos, incluía-se os vadios, os capoeiras, as sociedades secretas e a prostituição. O crime de imprensa era também considerado um crime policial. Em todos os casos, o governo imperial poderia agir aplicando-se a penas que constava-se no Código, como prisão perpétua ou temporária, ou sem trabalhos forçados, banimento ou condenações à morte. O Código Penal pretendia reprimir os levantes da malta urbana. Por fim, as lutas por posse das terras, combater as insurreições dos escravos e destruir os quilombos, além de procurar conhecer a população do império e sua distribuição e ocupação, vigiando os que eram vistos como vadios e desordeiros. Juristas de diversos países consideravam, na época, o Código Criminal de 1830, pelas disposições práticas dos seus artigos ou pela atualidade de seus princípios, um notável trabalho do direito no Brasil. Após a explicação da unidade do Código Criminal do Império, daremos continuidade à explicação do período republicano. Brasil República compreende-se o período histórico entre 1889, data da proclamação da República, até hoje dividido em 5 fases. Entre elas se destacam República Velha, de 1889 a 1930, a Era Vargas, de 1930 a 1945, a República Populista, que durou de 1945 a 1964, a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, e a Nova República, de 1985 até a presente atual, liderada pelo Maradel Teodoro de Fonseca em 1889. A proclamação da República ganha início ao que chamamos hoje de República Velha, também conhecida como República das Oligarquias, anos-se marcados por governos de setor agrários. Em Minas Gerais e São Paulo, marcaram de maneira ordenada da política de café com leite. Quando houve tentativa de ruptura nessa alternância do poder, o atual presidente paulista, que deveria indicar o império para a atual presidência, apoiou a candidatura do também paulista Júlio Prestes. O estado de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul e Paraíba se uniram na Revolução de 1930, que dá início à Era Vargas. O início da Era Vargas, de 1930 a 1945, foi denominado pelo clima tenso entre as oligarquias e os militares, principalmente no estado de São Paulo, onde ocorreram a Revolução Constitucionalista de 1942 e 1945. Getúlio foi vítima de uma tentativa de golpe orquestrada pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL, conhecida como Intentona Comunista.
o presidente se utilizou da situação para dar um golpe de Estado. Em 1937, ampliar seus poderes políticos, no chamado Estado Novo. Adotou um discurso nacionalista, mas acabou deposto pelo Exército em 1945. O período da República Populista, de 1945 a 1964, intensificou a modernização do poder no Brasil. Os presidentes nessa fase do Brasil República se destacam General Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros e João Eurico Gaspar Dutra assumiu um clima de ampla liberdade populista e estabeleceu o poder executivo, legislativo e judiciário. Getúlio Vargas, de 1941 a 1964, voltou à presidência com grande apoio da sociedade, graças à sua postura nacionalista. Entretanto, sua oposição cresceu e se desestabilizou, e exigiu publicamente que renunciasse em 23 de agosto de 1954. Na manhã seguinte, Getúlio Vargas se suicidou. Juscelino Kubitschek, de 1955 a 1961, foi eleito com slogan 50 anos e 5. E ele foi responsável pela construção de Brasília. O período foi de forte crescimento econômico e significativo das dívidas públicas, de penas externas. Jânio Quadros, de 1961 a 1961, ele prometeu acabar com a corrupção através do seu jingle Varre-Varre, Vassourinha. E João Goulart, seu mandato de 1961 a 1964, vice de Jânio, Jânio acreditava que as reformas de base fariam a economia voltar a crescer e diminuir a desigualdade social. Foi acusado de comunismo pela oposição. A classe média apoiou os militares e tomaram poder em 31 de maio de 1964, com o apoio dos Estados Unidos.